Olá, eu sou a Ellen Rodrigues, humanoterapeuta do Corpo Conecta, e hoje nós vamos ao primeiro episódio da série Filhos Mestres. Vamos juntos? Nesse primeiro episódio, eu não poderia deixar de destacar para a nossa reflexão o comportamento dos nossos filhos e também os nossos comportamentos enquanto pais e filhos que somos. Imaginem aí aproximadamente uns 45 anos atrás, quando começaram a surgir os índigos para provocar a humanidade para a nova era. Vamos nos perguntar aqui, quem de vocês diziam amém para as ordens dos pais, sem contestar, mesmo discordando com a postura deles? E quantos de vocês contestavam sem se importar com as consequências? Por que eu estou falando isso? Muitos de nós tivemos filhos, hoje temos filhos, e o que acontece? Nós tendemos a criá-los com base no que nos foram ensinados, tanto pelos pais quanto os professores, de uma forma imposta, com muitas crenças limitantes, e tudo bem, porque era a forma que os nossos pais e professores podiam e sabiam fazer. Tanto nós pais como os professores já observamos que as crianças não são mais as mesmas. Elas andam e falam antes do tempo, entre aspas, né? Elas são crianças questionadoras, curiosas, independentes, que aprendem muito rápido, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, são choronas, birrentas, aventureiras, crianças que na escola têm mais queixa de comportamento do que de aprendizagem. Enfim, o que eu estou querendo sinalizar com isso? Que muitos de nós já sofreram e ainda sofrem na convivência com essas crianças. Isso ocorre devido à insistência que nós temos em vê-los com paradigmas que não se aplicam mais. E por que isso ocorre? Porque nós aprendemos desde pequenos a agirmos desta forma. E de forma inconsciente, sem saber, nós estamos repetindo a história. E com isso surgem os desconfortos, os conflitos. Então, pessoal, tanto nas famílias quanto os profissionais de educação, para que todos possam conviver com essas crianças de uma forma saudável, sem conflitos, sem adoecimentos emocionais, eu sugiro o seguinte, que cada um possa eliminar essas crenças limitantes que ainda possam estar existindo dentro de cada um de vocês. Procurem seu potencial que vieram para ser, se reconstruam, deixando despertar essa essência que cada um tem. Vejam o mundo como seu filho, como seu aluno vem. Quando se fala em crianças índigo, não significa que só exista crianças índigo. A criança cresce um dia. O índigo, a consciência, né, a gente chama de crianças índigos, o índigo é uma consciência. A consciência, ela permanece, o corpo é que cresce. Então, vocês adultos, pais, professores que também são índigos, procurem falar a mesma linguagem que essas crianças. Eu garanto que vai ser muito mais fácil haver o respeito e a compreensão na relação de todos vocês. Então, para que nós possamos encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a técnica mais eficaz para lidar com essas crianças é simplesmente abrindo o coração e a mente para entender e aceitar tudo que elas têm a nos ensinar. As regras básicas de convivência são as mesmas, desde que não exista em nosso discurso o famoso porque sim, porque estou mandando, porque as nossas explicações, pessoal, elas devem ter lógica, elas devem fazer sentido para elas. E vejam bem, isso não significa que vamos deixá-las a fazerem tudo o que querem. Lógico que a gente vai impor os limites. Mas a partir do momento que expomos olhando nos olhos delas e explicando o porquê das coisas, dos fatos e pontuando as consequências, nós teremos muito mais chances de termos os nossos comandos mais respeitados por elas. Porque a partir do momento que as nossas explicações não convencem essas crianças, o que vai acontecer? Elas vão repetir o comportamento, não vão dar a importância devida e só vai gerar o conflito, o desgaste que a gente já sabe como é. Então expliquem, porque essas crianças entendem mais do que a gente imagina, elas são fáceis para negociar, para fazer acordos, e a partir do momento que você começa a interagir com elas dentro da verdade, dentro do amor,
vocês vão tendo mais condições de criar essas técnicas argumentativas para um convívio mais saudável.